Processos complicadíssimos da... O processo de importação, o senhor escancarou tudo aí, tá Não tudo... escancarou tanto assim. Não escancarou tanto assim. Presidente da indústria de máquinas diz que viramos todos importadores. Votado pela Câmara e votado pelo Senado. Porque a população não teve acesso a essas coisas. Mas a população que votou nesses homens, doutor Canetti. Não teve? Essas questões não são discutidas, professor. Talvez seja a primeira vez para a nação que se diz que o Brasil não precisa de quase nada lá de fora. Não, precisa. Diga-me de quê? Claro que precisa. Discutamos. Precisa de tudo que traz. Não, senhor. De Não repente precisa vira das Albânia, quinquilharias. vira Albânia. Não. Na sua opinião, são Não. quinquilharias. Alguém pode querer um automóvel importado. É verdade, perfeito, mas o automóvel importado, desde que não destrua a indústria nacional brasileira. Veja bem, repito, é a questão do Que feijão. fabrica um trambolho e um calhambeque. De um feijão, do arroz. Nós estamos importando até batata frita, senhor Boris. Será que nós somos tão imbecis que não sabemos fazer batata Nós frita? exportamos quinquilharias também. Uai, Quem mas aí- importa tem que exportar. Sim, mas veja, vamos importar aquilo que é fundamental para uma nação ser soberana. E não nós destruirmos a indústria e a É uma agricultura. questão de grau. É uma questão de grau. Eu concordo estarei com ao o senhor. seu dispor. Isso, Nós a questão vamos- de grau. é uma Agora questão de grau. sim. Agora chegamos. É uma questão de grau. Mas o Entre senhor branco coloca tudo no preto e o branco. Não há matizes. Mas veja o senhor, uma conversa... ouvir isso, senhor. Claro que há matizes. Mas- Não existe o absolutamente certo e o absolutamente errado. Há matizes. Agora, nós não podemos ficar de braços cruzados diante da destruição absoluta que é Estado, o Parque Industrial Brasileiro. O senhor olha lojas e lojas fechando, e quando se pergunta, filas de desempregados cada vez mais. Não é só aqui não, no mundo inteiro. Sofre mais o mundo, o subdesenvolvido que é chamado. Viu, doutor Neves? Aí, Tá chegando ao fim. não, tá chegando ao fim, mas aí, nessa sua promessa de resolver isso, de impor ordem, que fica essa Não, semelhança mas veja bem, estranhíssima que eu não posso abrir mão de uma convicção. Ela é fruto de um estudo da situação. O senhor me conhece, eu não estou falando porque eu ouvi dizer. Eu estudo esses assuntos. Doutor Neves, nós vamos... Professor Bautista Vidal, eu acabei de ler o seu livro, O Esfacelamento da Nação. Eu não sei se eu fiquei indignado ou assustado. O que é que o levou a escrever esse livro extraordinário? Eu não entendi, doutor Enéas, como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. A que o senhor atribui isso, professor? Quer dizer, como é que nós chegamos a isso? Isto, como eu falei, é resultado de um processo que foi se montando ao lado do tempo, de políticas vindas, em geral, de fora, e com a conivência da nossa classe dirigente servil, e que está levando... Exemplifique. Desculpe, é para os nossos telespectadores, dê exemplos concretos. Vamos tomar no campo econômico. Isso. Por exemplo, o Brasil detém praticamente um monopólio do quartzo de primeira qualidade do planeta Terra. O quartzo é a matéria-prima essencial para todas as atividades do campo eletrônico, microcircuitos, circuitos integrados, computadores. Nós vendemos esse quartzo, que nós detemos o monopólio mundial, por 40 centavos de dólar, e depois, quer dizer, compramos o mesmo quartzo empacotado por 5 mil dólares. A energia do Cury, um outro exemplo, nos custa 42 dólares, o preço internacional é 52, entretanto nós vendemos a 10, 12, 7. Sim, isso é imposto. É imposto porque nós aceitamos. Evidente. Que os dirigentes aceitam. Evidente. Professor, uma conversa que anda por aí, badalada, todo mundo fala, é a questão do Estado mínimo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho isso uma grande bobagem. Não existe Estado mínimo nem Estado máximo, existe o Estado necessário. O Estado é o instrumento institucional e jurídico de execução do projeto de um povo, do projeto nacional. Fale um pouquinho sobre isso, um projeto nacional. Projeto nacional é uma questão de atitude. Nós precisamos parar de dizer não, não. Não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. O oposto que está aí, né, professor? Exatamente o O oposto que está aí. Exatamente o oposto. Ainda, quando o senhor fala nisso, mostrando que o Estado tem que ser forte, quer dizer, né? Eu digo ao senhor o seguinte, essa história das privatizações não está inserida nisso, não? Não está dentro do contexto? Claro, claro. Porque ao mesmo tempo que as nações hegemônicas fortalecem os seus estados, eles querem destruir os estados das nações hoje dependentes. Então o processo de privatização está nesse contexto. Dê uns exemplinhos, uns exemplinhos. Quer dizer- Agora aqui, essas últimas. Essas duas, por exemplo,
o caso da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, que é a segunda mais eficiente indústria siderúrgica do mundo, né? Quer dizer, é um patrimônio de 15 bilhões com B de dólares, e foi entregue por um valor que não vale um gol usado. Quer dizer, isso é um dado da Procuradoria-Geral da República que estudou detalhadamente a questão. É uma transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciando num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, tá tudo lá. Tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né? Da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda pra rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? É o desastre total, o desastre total. Professor, a que é que o senhor atribui essa passividade da sociedade brasileira? Tudo sendo destruído, como diz aquele conhecido nosso, o Soberão, economia de cemitério. E a gente não vê uma manifestação gigantesca. A que é que o senhor atribui isso? O nosso povo é a grande vítima, não é verdade? Agora, o nosso povo tem uma máquina terrível, que é a mídia, que condiciona o seu pensamento. A mídia mente, a mídia, quer dizer, distorce, a mídia retira a nossa... Nós vamos entrar no primeiro mundo. Diz que a mídia destrói a nossa autoestima, faz que nós não nos amemos a nós mesmos, Não nos respeitemos. destrói o conceito de nação, a coisa de família. Professor, o nosso tempo está chegando. Uma coisinha de que eu quero que o senhor fale. Isso é irreversível ou é reversível, professor? Enéas, Há ou não esperança? Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar. E vamos fazer história. Essa questão do fim da história. Enquanto houver um brasileiro vivo, nós vamos lutar e vamos resgatar tudo isso. E vamos fazer da nossa terra o maior país do planeta. Vamos fazer a maior civilização que o homem já viu sobre a Terra. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado. O Sistema Unificado de Saúde é outro projeto de faz de conta. A verdade é que ninguém quer resolver nada. Ontem faltou álcool, hoje falta gás, amanhã falta algodão. O diretor do hospital põe a culpa no secretário de saúde. O secretário diz que a culpa é do ministro. O ministro diz que a culpa é dos médicos. Que confusão! Que desordem administrativa! A verdade é que ninguém acredita mais que possa ser diferente. Quando cada cidadão acreditar que o país possa mudar, aí de fato o país inteiro mudará. Veja o exemplo da dengue. Por que é preciso esperar uma epidemia para que as providências sejam tomadas? O que fizeram as autoridades sanitárias além das reuniões infindáveis? Acontece que o ato de matar mosquitos, de construir esgotos, fazer campanhas contra fumo e contra hipertensão não dá voto, nem é notícia. E assim a solução é protraída. Um vai passando para o outro e dando declarações para a imprensa. Ou se muda o modelo político vigente, do qual tudo decorre, saindo desta situação de faz de conta para a situação de ação plena, ou continuaremos nesta marcha de tartaruga, campeões do mundo em tudo que não presta. Meu nome é Enéas.